Bom dia! Hoje a gente vai trabalhar com a oficina de língua portuguesa e o tema é o esquema argumentativo. Quer dizer, analisar o esquema argumentativo e organizar textual e a organização textual de um artigo de opinião. Então, eu vou inclusive mostrar para vocês, tinha até a gravação desse artigo feito por uma pessoa, mas eu não quis colocar para vocês, eu não sabia como colocar. Mas aí eu vou gravar eu mesmo, eu gravo. A análise da organização do texto. Considerando que um texto dissertativo, em geral, pode ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, discuta com os alunos a organização geral do artigo, assinado por Léo Lince, disponível no menu coletâneo. Então, eu vou mostrar para vocês esse artigo que ele colocou em defesa do voto obrigatório. Léo Lince, Correio, Cidadania. Então, você já viu que pelo próprio título, aí ele já está falando da defesa do voto obrigatório, que vocês sabem que no Brasil, apesar de ser um país democrático, aqui nós somos obrigados a votar. Porque caso você não vote, você vai ficar com o nome sujo, vai ter problemas no emprego em algum lugar. Então, quando tem 18 anos até 70 anos, é obrigado a votar. Aí coloca aí, existe no senso comum um mal-estar em relação ao voto obrigatório. Tal obrigação em Léo Lince, Correio da Cidadania, sexta-feira, 29 de maio de 2015, cômoda. Este fato indiscutível favorece os defensores do voto facultativo, que, ademais, apresenta sua proposta como expressão da postura literária de como fator de desmonte de algumas distorções que, de fato, existem em nosso sistema eleitoral. O curral eleitoral e a compra de votos seriam distorções eliminadas pela simples presença do voto facultativo falso. Na República Velha, o voto era facultativo e os currais proliferavam. O voto obrigatório foi implantado na década de 30 e os currais continuam a operar até hoje. Ou seja, sendo obrigatório ou facultativo, o voto pode se tornar mercadoria. A coerção que encurrala eleitores é de outra natureza e tem a ver com o peso do poder econômico, o quadro atual, marcado pelo desencanto com a política e pela descrença no voto como instrumento de mudança. Elementos que favorecem a cristalização do poder de quem já está por cima. Também joga água no moinho dos que defendem o voto facultativo. Apresentado como uma vitória da liberdade, o voto facultativo se recobre com as feições sedutoras da rebeldia. Desobrigado de votar, o indivíduo ficaria mais livre ao deixar de perder aquele pedaço do dia em que, de 2 em 2 anos, comparece na sessão eleitoral. Falsa conquista, baseada em perigoso conceito de liberdade individual, que pode comprometer a realização do princípio republicano da soberania popular. O voto para os que defendem sua obrigatoriedade, além de um direito duramente conquistado, deve ser considerado um dever sem o exercício do qual aquele direito se descaracteriza ou se perde. A liberdade e a democracia não são meros meios, são fins cuja permanência depende da eterna vigilância e do trabalho continuado de seus defensores. Logo,
Quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado de opinar sobre seus rumos. Essa é uma ideia que vem de longe, dos tempos da Revolução Francesa, ancorado em formulação de Jean-Jacques Rousseau. Segundo ele, o cidadão só pode ser o soberano da política e, ao mesmo tempo, foi escravo do processo que constitui a vontade geral. Ou seja, o poder político só emanará do povo se o povo participar da política. Nada contra a desobediência civil ou demais formas de protesto político que vão além do momento eleitoral. A insatisfação contestatória, aliás, também pode se expressar no voto nulo, cuja tecla deveria constar na máquina de votar. O voto facultativo desloca o eixo da questão. Com ele, o direito de votar e o de não votar ficam inscritos, em pé de igualdade, no corpo legal. Uma parte do eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político. O desinteresse pela política e a descrença no voto serão registrados como mera escolha, sequer como desobediência civil ou protesto. A consagração da alienação política como um direito legal interessa aos conservadores, reduz o peso da soberania popular e desconstrui o sufrágio como universal. Ganha com a mudança quem deseja o povo como maioria silenciosa, gigante adormecido, aglomerado de consumidores, nunca como titular soberano e organizado no poder político. Nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, a abstenção eleitoral é enorme e tende a se perpetuar ao longo do tempo, nos mesmos grupos sociais e étnicos, especialmente entre os discriminados socialmente. A redução da universidade e do sufrágio se expressa como exclusão social e elemento efetivo de cristalização do poder nas mãos da classe política. No quadro brasileiro atual, o voto facultativo é uma das faces a mais simpática da investida conservadora. O estado mínimo da macroeconomia neoliberal demanda, para o seu bom funcionamento, a teoria da representação mínima. Escolheu o tamanho do eleitorado com o voto facultativo, reduziu o número de partidos com a cláusula de barreira, eliminar parte dos votos válidos com o distrital majoritário. Querem reduzir a participação política, eliminar os partidos e esterilizar o voto da oposição contestadora. Para o cidadão ativo, que além de votar se organiza para garantir os direitos civis, políticos e sociais, o enfoque deve ser inteiramente outro. A liberdade de ir votar é uma armadilha. O tempo dedicado ao acompanhamento continuado da política não deve se apresentar como restritivo da liberdade individual. Pelo contrário, é compromisso livre com a democracia participativa, indispensável ao exercício pleno de todas as liberdades, inclusive as individuais, para que o sufrágio continue universal, para que todo o poder emane do povo e não dos donos do poder econômico. O voto, além de um direito, deve conservar sua condição de um inarredável dever civil. Então, vocês viram, essa aí é um artigo de opinião. O autor desse texto aí
ele está defendendo a obrigatoriedade do voto, que é você tem que votar, é obrigado a votar para você ter seu direito de cidadão. Na verdade, teve período que nem todos os cidadãos brasileiros tinham direito de votar. E foi um direito conquistado. As mulheres não tinham direito de votar, os que não tinham escolaridade não tinham direito de votar. E aí é um direito tirado de alguns cidadãos brasileiros. Porém, ninguém perde o direito de pagar imposto. Então, eu acredito e eu acho que todos nós devemos votar e não devemos considerar essa questão da obrigatoriedade como um peso. Temos que votar, temos que ir lá escolher alguém para não colocar o Brasil em situações difíceis, como às vezes tem épocas que se colocam. Então, temos que escolher o melhor. Vocês que são jovens, tem que ser cidadão. O cidadão é aquele que escolhe o seu candidato para administrar seu país, a sua cidade, o seu município, o seu estado. Então é isso, gente. Eu também eu concordo com a opinião desse autor desse texto. Também defendo que eu não considero obrigatória, bem como a questão da máscara, que hoje tem gente que falta que a liberdade de expressão. Gente, nós vivemos dentro de uma sociedade que a gente tem liberdade, sim, mas a nossa liberdade tem que ter limites. Imagine se nós pudéssemos fazer tudo o que nós quiséssemos na rua. Então, não é liberdade. Você quer, por exemplo, tem gente que pode pensar, eu vou tirar a roupa e sair caminhando no meio da rua. Tem gente que pode fazer isso. Isso não é liberdade, mas tem gente que faz. Pode ser presa. Então, não é a gente tem liberdade, mas a gente não pode ter todo tipo de liberdade, não. Tem que ter limites. E a outra questão é, essa coisa do votar é um ato de cidadania. Você que vota, você está exercendo sua cidadania. Então, não é um peso, é uma liberdade. É a liberdade de escolha que você está tendo, de ir lá na urna e depositar o seu voto. Concordo plenamente com o autor desse texto. Então, uma divisão possível desse texto, ponto de vista organizado, dissertativo, seria o seguinte. A introdução, que é o parágrafo 1, o autor constata o mal-estar provocado pelo voto obrigatório, mas contesta a ideia de que o voto facultativo não só elimina esse incômodo, mas ainda corrigiria distorções de nosso sistema eleitoral. Desenvolvido o parágrafo 2 ao 8, quer dizer, são 8 parágrafos, Lindsay argumenta em defesa de sua tese de duas frentes e contestando supostas vantagens do voto facultativo, desenvolvendo argumentos em defesa do voto obrigatório. Então, você viu que para ele sustentar a ideia dele, ele tem que falar das desvantagens ou vantagens do voto facultativo e da obrigatoriedade do voto. Vocês sabem que tem uma faixa etária que as pessoas não são obrigadas a votar. Por exemplo, vocês alunos que tiverem 17 anos, vocês podem votar se vocês quiserem, de 16 a 17 anos, porém não são obrigatórios, é um voto facultativo, porque vocês ainda não são donos assim, de todas as decisões de vocês, não podem ter emprego e muitas outras coisas. Portanto, não podem votar obrigatoriamente, mas se quiserem, podem. A mesma coisa, pessoas maiores de 70 anos, eles também só votam se eles quiserem, que é o voto facultativo. A conclusão no parágrafo 9, o jornalista apresenta as ideias que defende agora, formulada como conclusão fundamentada em todo o raciocínio desenvolvido ao longo do texto. Eu vou passar para auxiliar nessa análise, tome como base o esquema desenvolvido. Então, vamos ver esse esquema, que nós temos aí a estrutura argumentativa de acordo com tal min. Aí nós temos D, aí tem uma linha pontilhada, nessa linha pontilhada do D vai o C, e no meio da linha pontilhada desce o J e o S, também tem o M,
e o R. Então, vamos ver o que significa essas letrinhas. D, J, S, M, R, C. Vamos lá, eu vou voltando. Acompanhe a explicação passo a passo. D é o conjunto de dados, ou seja, de fatos, indícios, informações que o argumentador toma como ponto de partida para o seu raciocínio. No texto, os dados dos quais Léo Lince parte para desenvolver seu artigo são os fatos citados no primeiro parágrafo, incômodo gerado pela obrigatoriedade de votos e as armadilhas envolvidas na proposta do voto facultativo. O C, que é esse que é no final da linha, é a conclusão a que o argumentador quer chegar, ou seja, a tese que pretende defender, em relação aos argumentos usados como base para o artigo. Nesse sentido, Lince nos leva à conclusão que identificamos na oficina anterior. Para que o sufrágio continue universal, para que todos possam, para que todo poder emane do povo, não dos donos do poder econômico. O voto, além de um direito, deve conservar a sua condição de um inarredável dever civil. Quer dizer, além do voto ser um direito seu, é um dever. E quando alguém fica falando de ditadura, que nós vivemos num país democrático, que temos que ter liberdade, gente, isso é uma mentira. A democracia, ela tem um conjunto de normas que você tem que cumprir. Não é só dizer, não é a democracia, aí é uma algazarra. Na democracia existe direitos e existe deveres. E dever, já está dizendo, dever é obrigado a cumprir. Por exemplo, quando nós pagamos impostos, nós não pagamos impostos porque queremos, nós pagamos impostos porque somos obrigados. Se alguém dissesse, isso é uma democracia, então eu poderia dizer para o governo, olha, eu não quero pagar imposto, eu não vou pagar, eu não quero, é um direito meu, uma liberdade minha. Mas não é bem assim, você é obrigado a pagar. Então, a mesma coisa do voto. O voto é um direito, porque nós temos o direito de ir lá escolher o nosso candidato, e um dever, você está cumprindo sua cidadania. J, que aqui nós vimos o J, que é esse que desce, não é? E depois vem o S. É um conjunto de justificativas, ou seja, de argumentos propriamente ditos, que o argumentador reúne e analisa com o objetivo de sustentar a conclusão ou tese. No artigo aqui analisado, os principais argumentos são aqueles apresentados na seção do texto que denominamos desenvolvimento. O S, que o S é aquele que fica embaixo do J, é o suporte para os dados ou para as justificativas, ou seja, o conjunto de informações ou argumentos complementares que ajudam o argumentador a informar os dados e fatos que parte ou ainda as justificativas que apresentam. Alguns dos argumentos desenvolvidos ao longo do texto funcionam como suporte para outros, de forma que a conclusão ou justificativa final venha amparada por todo o esquema argumentativo. No artigo de Léo Lince, um bom exemplo de suporte aparece no parágrafo 2, ou no segundo parágrafo. O argumento de que o quadro atual, marcado pelo desencanto com a política e pela descrença no voto como instrumento de mudança, também joga água no moinho dos que defendem o voto facultativo. É um reforço ao argumento anterior, que a coerção que encurrala eleitores tem a ver com o peso do poder econômico. Já no parágrafo 5º, as informações históricas e filosóficas sobre o que é poder republicano têm a função de reforçar o argumento desenvolvido no parágrafo anterior, de que quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado de opinar sobre seus rumos.
Então, aí já é um argumento que ele está mostrando o poder, a obrigatoriedade é importante, porque nós temos que cumprir o nosso dever de cidadão, que é votar. O M fica lá naquela partezinha lá, entre os pontilhados e desce para o R. O M é o modalizador, a palavra ou expressão por meio do qual o argumento manifesta determinada atitude em relação à conclusão que pretende levar o leitor a aceitar. É certo que, necessariamente, talvez, é provável, possível que, na medida que... Alguns exemplos no artigo de Léo Lince. Então, vocês viram. Este fato indiscutível favorece os defensores do voto facultativo no parágrafo 1º. Algumas distorções de fato existem em nosso sistema eleitoral, parágrafo 1º. Ou seja, sendo obrigatório ou facultativo, o voto pode se tornar mercadoria, parágrafo 2º. Falsa conquista, que pode comprometer a realização do princípio republicano da soberania popular, parágrafo 3º. O voto deve ser considerado um dever, parágrafo 4º. R. O R, que é aquele lá que você desce no M, você desceu, então o R é a refutação, ou seja, a contestação de que seria possível fazer um raciocínio do argumentador, mas ela sempre é citada para mostrar como e por que ela não procede. Assim, a refutação funciona como um recado ao adversário. Eu sei que você pode dizer, mas esse contra-argumento não é válido, por tais e tais motivos. Em seu raciocínio, Lince antecipa e contesta contra-argumentos possíveis a sua tese desde o primeiro parágrafo. Portanto, todo o artigo pode ser entendido como uma longa refutação à defesa do voto facultativo. Os dados, a conclusão e a justificativa compõem o núcleo, uma argumentação. Em muitos casos, o raciocínio resume-se a eles. Veja como exemplo, uma argumentação contrária à transposição das águas do Rio São Francisco. Diante do projeto do governo federal de transpor as águas do Rio São Francisco, aí o D, que é o desenvolvimento, quero dizer que isso seria um crime ambiental. C. A atual vazão do rio drasticamente diminui por seu crescente assoreamento. Não suportará o bombardeamento das águas previstas. Então, esse seria a conclusão, e aí o J, que é, o J quer dizer, que nós já vimos que o J é uma justificativa, quando eu digo tal coisa, pois tal coisa. Então, aí nós vimos. Entretanto, o suporte para os dados ou justificativa, o modelizador e a refutação também pode agregar-se a uma argumentação com o objetivo de lhe dar mais consistência ou eficácia do ponto de vista ou de um auditório específico. A linha pontilhada do gráfico que liga os dados à conclusão indica que existe uma relação lógica indireta desde dois elementos dentro do esquema argumentativo. Ela é indireta justamente porque precisa ser estabelecida ou demonstrada por meio de argumentos coerentes e convincentes. Já as linhas cheias indicam relação lógica direta ou necessárias entre os dados e os argumentos que complementam e reforçam, ou seja, as justificativas e o suporte. É preciso estar atento, portanto, às relações que se estabelecem entre as partes de um texto argumentativo para detectar adequadamente quem é quem, e também para avaliar